Sempre uma alegria muito grande falar e estar aqui na nossa casa. Quero novamente reiterar, agradecer a presença do meu irmão Vitorino Ribeiro, uma referência para mim, e estou muito feliz com a presença de vocês e todos nós aqui, para nós refletirmos hoje nós vamos falar sobre uma figura muito interessante, um espírita, Vamos falar sobre a vida e o desencarne de Frederick Figner. Eu vou dar mais ou menos aqui uma ilustrada de quem se trata. Frederico Figner, ele psicografou um livro, assim que desencarnou, com o nome Voltei, e colocou como se fosse o nome dele, Irmão Jacó. Frederico Figner, ele trouxe para o Brasil, por exemplo, o fonógrafo, o gramofone, o disco de vinil. Ele criou a primeira gravadora no Brasil, a Odeon. Ele era descrente, assim, não tinha crença nenhuma na espiritualidade, e ele teve um problema físico grande, ia nos médicos, e um dia a esposa de um funcionário dele viu que ele estava indo no médico e não se curava. Ela falou para ele: será que eu posso pedir uma receita? Eu frequento um centro espírita, eu gostaria de trazer, lá eles emitem receitas, receituário. O senhor aceitaria? Ele, pois não. Trouxe, e depois de 3 anos de grande sofrimento, ele foi curado. E aí ele se tornou, então, um grande espírita, porque ele tinha esse cabedal, uma alma generosa. Ele acolheu, na gripe espanhola, por exemplo, 14 pessoas na sua própria casa, Teve 6 filhos, era um médium passista, se tornou um grande médium, receitista. Ele receitava uma média ele emitia 150 a 200 receitas todo dia, incansável, um trabalhador, E por solicitação de um grupo de atores, ele que cedeu em Jacarepaguá o terreno para a construção do Retiro dos Artistas. Então nós estamos falando de uma pessoa muito influente, fundou a Casa Edson, ajudou a divulgar, trouxe a máquina de escrever para o Brasil, era um personagem realmente da sua época muito importante. Viriato Correia, membro da Academia Brasileira de Letras, falou assim dele. Aos 80 anos, com 80 anos, ele tinha as vibrações, os entusiasmos, as vivacidades da juventude estouvadas. Quem o via pelas ruas, suado, chapéu atirado para a nuca, falando sempre, falando aqui, falando ali, numa pressa de moço de recados, pensava estar vendo um ganhador que em cima da hora corria para não perder a hora do negócio. Era a impressão que tinha, essa vivacidade. No entanto, não era para ganhar que ele vivia a correr. Rico, muito rico, não precisava entregar-se à vassalagem do ganho. Corria para servir os outros, corria para ir ao encontro dos necessitados. Essa é a figura que nós vamos comentar alguma coisa dele hoje. Muitos dizem que é parecido a história dele com o Nosso Lar. O André Luiz contou toda a trajetória dele, Mas acontece que o André Luiz, mais Dr. Carlos Chagas, no caso, ele não tinha conhecimento nenhum da espiritualidade. Ele desencarnou, veio trazer sua obra, que nós estamos estudando, mas ele, Figner, ele era um espírita, praticante, tinha muito conhecimento, trabalhava na doutrina, Então, nesse livro, Voltei, que é uma leitura, como o Nosso Lar, é uma leitura obrigatória para nós, que é um espírito contando a vida dele assim que chegou no mundo espiritual. Então, é muito interessante. Esse livro é vamos falar de um espírita, o desencarne de um espírita praticante.
diferente do André Luiz, que ele não era espírita, não era praticante, mas Dr. Carlos Chagas, que inventou uma vacina, que ajudou a humanidade. No prefácio, A Luta Continua, ele fala, antes da passagem dele, parecia tudo muito simples, ele achava. E às vezes a gente acha também que é uma coisa simples, né? Bom, desencarnei, agora eu vou me desapegar das coisas, né, das coisas materiais, vou me desapegar da família, dos vícios, né? Eu sou espírito agora e tenho que viver essa realidade. É o que muitos pensam, né? Eu tenho hoje, até coloquei uma... Desapega enquanto está encarnado. Depois, a situação é diferente. A gente sempre repete isso. Se tem que mudar um hábito, um vício, muda enquanto está encarnado. Não pense que a hora que desencarnar, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar com sexo desvairado. Não vai parar. Porque assim que desencarna e a pessoa está vibrando nessa sintonia, ele está acompanhado desses que o receberão na espiritualidade. Mas se tiver a força de vontade e eliminar os nossos maus hábitos, os vícios, chegaremos lá e quem vai nos recepcionar é quem está nos auxiliando ao desapego efetivo. Então, que a gente possa fazer esse processo enquanto estamos encarnados. Não lembramos das vidas passadas, é um livrinho em branco, né? Então ele fala o seguinte, eu vou ler alguns trechos do livro para que a gente possa... Ele fala o seguinte, acreditei que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz no coração. Ele que trabalhava nisso, era dedicado, 150 receitas por dia, uma pessoa que a gente falou aqui, tudo que ele doou. Aí ele falou, mas não é bem assim. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior, do nosso íntimo. E se não houve de nossa parte preocupação de construir aí dentro do coração um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Ó, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para você, membro da grande família que tanto desejei servir, que grafei essas páginas sem a presunção de convencer ninguém. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. Nem se suponham habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para esferas superiores. Ele fala isso logo no início, que ele também esperava uma coisa, e ele manda um recado para nós espíritas, para nós que estamos aqui, para trabalhar o interior, para trabalhar nossa reforma íntima, que é tão falado aqui. Ele fala que ele fala no livro, quando a gente vê o Chico, o Divaldo psicografando, a gente acha uma atividade trivial, pega o lápis e vai escrevendo seus livros. Ele queria trazer o depoimento dele, mas não conseguia, né? Tinha dificuldade de encontrar um médium que afinasse. A gente sabe que o médium, André Luiz, ele procurou Emmanuel para escrever as obras, ele ficou 2 anos, quase que 24 horas com o Chico, para manter uma sintonia. Não é assim, pega e vai, né? Então, ele quer falar como um médico, um médium, ele quer se comunicar. E o diretor espiritual do local fala para ele, meu bom amigo, é bom esperar um pouco. Ele estava afoito. Porque ele, o que ele fez, Frederico Figner? Ele falou para todos os amigos, eu vou desencarnar e vou chegar e vou escrever para vocês o que acontece lá na hora. Ele foi com essa pretensão, né? Vou chegar lá, eu pratico, estou há tantos anos na doutrina, eu faço isso, eu faço sopa, eu faço aquilo, eu faço isso, faço, né, dou aos pobres, eu me dedico, tal. Vou chegar lá, mas
Deus conhece aqui dentro. Muitas vezes a gente faz isso sem envolvimento. Você não coloca sentimento. O esforço, agora tem que lembrar o seguinte. O André Luiz, ele tinha o desejo de escrever para nós, para o mundo, as suas obras, que nós estamos, que são 13 livros de estudo, estamos no 6º. Mas ele não, ele era para escrever para os amigos, para o pessoal mais restrito. Então, a situação dele se complicou um pouco nesse sentido. Com o Jacó é diferente, ele queria se comunicar com seus amigos e confrades, não tinha um objetivo maior. Era essa. E André estava fazendo isso para a família, para os amigos, falava para o mundo, né? De um mundo espiritual. Então é explicado para Jacó, no caso, o porquê das dificuldades desse intercâmbio. No capítulo 2, ele vai contar um pouco sobre a desencarnação dele. Esse livro é muito didático, né? Ele fala o seguinte: nas últimas 30 horas, reconheci-me na posição mais estranha, quando ele morreu. Tive a ideia de que 2 corações batiam no meu peito. Um deles o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como o relógio sob indefinível perturbação, e o outro pulsava tranquilo, mais profundo. Coração do perispírito e do corpo que estava sendo abandonado, o perispírito pungente, né? Então, ele tinha a filha dele, uma filha Marta, que já havia desencarnado e amparando ele desde antes do desencarne. Teve um caso também que ela se materializou enquanto ele estava encarnado no centro espírita. Era um espírito também bastante preparado. E a hora que a filha dele apareceu com ele não conseguia orar, ele estava muito pulsionado, excitado. A filha fez uma oração e aparece o Dr. Bezerra de Menezes, que trabalharam juntos no Rio de Janeiro. Quando o desligamento acaba, ele se sente muito bem, né? E fala o seguinte: em verdade, animavam-me outras disposições, guardava a ideia de haver rejuvenescido, assim que ele sentia. Troquei meu veículo novo, eu era o mesmo, dos pés à cabeça, como somos, o perispírito é a nossa forma, por isso que muitos não acreditam que morreu, mas como? Né? Coração e pulmões funcionavam regulares, o perispírito. Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substâncias coloridas, que sugestões surpreendentes em torno. Então, ele é uma pessoa boa, desencarnou, acompanhou o seu enterro, ele teve essa oportunidade, né? É importante falar que cada um tem o seu próprio meio de desencarnar, não tem padrão, cada um tem a sua maneira de ser recepcionado ou não. O Dr. Bezerra diz que a maioria dos casos não é assim como o do irmão Jacó, Frederico Figner, né? Dr. Bezerra que está falando. A gente já viu no início que Jacó era um espírito com méritos, né? Tudo isso que eu falei do currículo dele. Mas nós vamos falar um pouco que ele cita no livro também do enterro dele, né? Nesse capítulo chama atenção o compromisso de nos comportarmos nos velórios. É muito importante. Ele assistiu o próprio enterro, tinha mérito. Então os assuntos eram variados. Quanto custou esse velório chique desse jeito? O outro falava de política, assuntos vulgares. Mas aqui, no estudo, nós falamos um dia que na Segunda Guerra, que estavam um grupo reunido na Inglaterra em plena guerra, e que lá saiu uma luz, que era um grupinho que estava numa igreja rezando. Quem faz o estudo lembra. Ele aqui também aconteceu. Num carro, fora do velório, estavam as pessoas orando por ele. Orando de verdade, amigos sinceros. Saíram daquele oba-oba do velório, e aquilo para ele foi o grande lance para ele, né? Fez toda a diferença para ele. Por sermos espíritas, muitas vezes achamos que as coisas serão mais fáceis. Jacó fala: quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação,
que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, viajaria em plena atmosfera usando as faculdades volitivas. Ele achava que ia morrer e sair volitando. Por tudo que ele fez, eu sou bonzinho, né? Entretanto, se é fácil descartar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. As pessoas, a casa, os costumes, não é brincadeira, né? Então, e seguem para o mundo espiritual. Jacó, Marta, Bezerra e outros espíritos, então, eles vão fazer um grupo de pessoas, ele é levado pelo Dr. Bezerra de Menezes até uma praia, com o irmão Andrade, que trabalhava com ele enquanto encarnado e estava junto com a Marta, agora ajudando ele também. E eles ficam esperando ali alguns outros que desencarnaram no mesmo dia, né? Se reuniram, são 16 espíritos, né? Não sai porque eles estavam esperando mais um. E de todos que estavam ali, só ele que tinha noção, tinha consciência do que estava acontecendo. Os outros 14 não tinha noção, estavam ali como, né, morreram e não sabia muito bem o que ia acontecer, estavam como hipnotizados, ele fala, né? Jacó era o único com certa lucidez. E né? E quem estava esperando, chegou a última pessoa que chega, era uma professora desconhecida, iluminada. Tinha os 15 com ele e chega essa professora. Lembra da professorinha do Nordeste? Então, chega essa... E ele tem um senso de humor muito grande, e ele fala assim, ele ficou com a pontinha de ciúme. Quem que é essa aí? Né? Ele era o único que estava consciente do que estava acontecendo. E ele fala assim, quem que é essa aí, com essa claridade, que vem estragar minha festa aqui? Ofuscar a minha luz? Eu que reinava soberano, agora chega essa toda iluminada. Logicamente que... E a filha, e ele fala que a filha, a Marta, dá um beliscão perispiritual para ele, né? Para, pai, dá um tempo, olha o que está fazendo, né? Jacó, nós mesmos, que nos beneficiamos ao contato dos princípios do espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, se falássemos menos e cumpríssemos mais as lições que recebemos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro, porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte e porque transportamos conosco, para onde formos, as marcas dos nossos defeitos ou das virtudes. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós. E é uma realidade, né? Foi levado a um centro de refazimento, onde a filha Marta trabalhava, ajudando ali as crianças. Jacó, igual André Luiz fez, ele narrou detalhes da colônia no livro, a colônia que ele foi acolhido, né? Muito interessante. E Andrade vai ser o guia e o amigo dele, daí para frente. Já tinham trabalhado juntos, como eu falei. E nesse capítulo, no livro, é importante ler esse livro. É um livrinho pequeno, muito interessante. Ele fala da evolução das crianças no mundo espiritual. É muito didático essa parte aí. Jacó vai receber a visita de duas personalidades que o meio espírita conhece muito bem. Caibar Schutel e Guilom Ribeiro. Quer dizer, ele fez muito por merecer isso. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Guilom Ribeiro fala que quase todo dia ele participa das atividades dos centros espíritas. Mas ele nunca dá o nome dele, professor. Porque não tem, por ele ser muito conhecido, muitos livros, então ele dá o nome, como André Luiz, né? Não é o nome dele, como o irmão Jacó, que não é. Então, ele também, ele falou que tinha, ele fala, o que isso importa, o nome, né? Caibar e Guilom convidam Jacó para participar de um trabalho no Rio de Janeiro, o trabalho das obsessões, que eles iam participar, que ele já tinha conhecimento, ele trabalhava. E incomoda bastante ele, o Jacó, os espíritos que estavam com ele, não eram visíveis para os obsessores.
Mas ele era. Jacó, sim, eles viam Jacó. Ele não tinha luminosidade igual a equipe que estava com ele. Ele se impressiona ao ver que as pessoas encarnadas estão sempre acompanhadas de espíritos, impreterivelmente. A maioria com pouca luz e quase sempre envolvida com pensamento ruim, que é o que predomina na Terra. A Terra é um plano de prova, expiação e prova, onde o mal ainda predomina, por pouco tempo. Em breve vai ter a mudança. Guilom Ribeiro e Caio Barchuk vão trabalhar com entidades perigosas pela avançada cultura para o mal. Cidade Estranha. Vai trabalhar com entidades perigosas pela avançada cultura, inteligentíssimos, mas para o mal. Ele vai encontrar nessa atividade um espírito que ele já tinha tentado ajudar quando estava encarnado. Não conseguiu quando estava encarnado. E ele fala aqui então, reparei então com mágoa a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido, ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade. Além eles brilhavam, tinha luz. Notavam-me a presença aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou: aquele ali não é o Jacó? E mirando-me de alto a baixo acentuou: cadê a luz dele? Sentindo a opacidade da minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa da minha parte. Finda que foi a tarefa, ele falou para Guilom o seu caso, do caso. Todavia, afagando-me os ombros, ele exclamou sem me humilhar. Porque ele reclamou, falou, eles conseguem me ver, e não conseguem. Por que não consegue? O espírito que está numa condição vibratória mais baixa, ele não vê quem está acima. Então, quando a gente morrer, nós só vamos ver quem está no nosso nível abaixo. Quem está acima, eles vão nos ver, mas nós não vamos ver. E ele fala para não se atormente, meu caro. Medite e ora. No momento oportuno, receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que tomou o coração dele. O fato dos amigos de Jacó ter luz e ele nenhuma, começa a incomodar muito ele. E ele começa a refletir sobre isso. Então, aqui tem, o Jacó ajudou muita gente, mas ele não se ajudou. A gente vai ver. Muitas vezes, aconselhamos os amigos, falamos da nossa fé religiosa, ajudamos as pessoas, mas esquecemos de uma coisa. Iluminamos as pessoas, esquecemos a própria iluminação. É aquela história que o professor contou, a Célia já contou, aquele palestrante que falou, e depois encontra o que estava ouvindo, fez o que ele falou e ele não agia daquela maneira e quando desencarnou inverteu o papel. Olha o que ele fala. Frequentemente esquecemos a palavra do Senhor que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana, na iluminação de nós mesmos, através do devotamento ao próximo. Os amigos nada sugeriam, nada reclamavam, aquele grupo. Amparavam eles, sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que as faziam acompanhar constituía uma silenciosa advertência. Eu não providenciar a luz para mim mesmo. Conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, na doutrinação dos espíritos, mas esquecera das próprias necessidades. Doutrinara muita gente, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade da minha alma.
mantinha o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos, enquanto nos demoramos nos átrios do mundo? Por que não fazemos isso enquanto encarnados? Ficou muito triste com a situação e fala: encontrando-me em lágrimas, a Marta, filhinha, esforçou-se para reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Não acender a própria lâmpada à frente do futuro. Ali ninguém me acusa, ninguém me proclamava as deficiências. Todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Ele reclamava para os amigos, né? Estava constrangido, e eles falavam para ele ficar calmo, que as coisas vão acontecer naturalmente. Ele não se sentia merecedor, a consciência nossa, de receber todo aquele auxílio, aquele aparato que ele teve, a atenção dos espíritos. E ele fala: como posso estar aqui com ele se eu não tenho luz alguma? Mas vamos falar da recepção dele no mundo espiritual um pouco. Amigos prepararam uma recepção para ele no mundo espiritual. Tem uma hora que Bezerra Menezes está fazendo uma prece e começa a cair flores sobre eles. Eu fico lendo e fico imaginando, e Dr. Bezerra, né? Aparece uma luz e uma entidade radiante saindo de dentro dela. Jacó não se aguenta de tanta emoção. Guilom e os outros me fitavam com lágrimas e contemplando a estrela que começava quase imperceptivelmente a tomar forma. Uma materialização estava acontecendo. Ele estava ali e o espírito começou a se materializar. Gritou em pranto que eu não era digno. Ele começou a falar em voz alta para todo mundo que não era digno daquela manifestação de apreço e nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se. Fortalecido por sobre-humana coragem, confessei todas as minhas faltas em público. Salientei meus defeitos, abri o coração para aquela assembleia, em voz alta, abertamente, sem omitir nenhum erro. O espírito luminoso que apareceu, Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio apareceu. Eu nem vou dar o currículo dele aqui, mas ele teve muita, na época da cólera, em 1856, ele interrompeu os seus estudos para ajudar os doentes, enfim, era um humanista de primeira linha. Quando Jacó confessa em alto e bom som a todos os seus erros, publicamente, Bittencourt Sampaio fala assim para ele: pousando a mão direita sobre a minha testa, continuou com nobreza e sinceridade: Jacó, fez bem anunciando as suas próprias faltas nesse plenário fraterno. A infinita sabedoria instala tribunais para julgar aqueles que não a conhecem, porque a ignorância reclama lições, às vezes rudes, dos planos exteriores, mas os filhos do conhecimento santificante condenam e salvam a si mesmos. Então Jacó é orientado a se matricular numa escola de iluminação, onde ele faz um curso de 200 noites, né? E ele ficou ansioso, ele queria desenvolver, ele queria aprender. Não esquece que ele queria escrever um livro. É isso que ele estava, era a pretensão dele. Conta para nós sobre o curso, né? Foi fundamental para ele no livro. Tem uma hora que tem um curso prático, onde eles vão ajudar os espíritos, orientar, doutrinar. Muitos deles, que já eram conhecidos de Jacó, né, quando encarnado, trabalhava com eles, tentando ajudar. Então ele era muito ativo no centro. Ele era muito ativo. Então ele fala o seguinte, um dos casos, né? Foi assim o meu primeiro diálogo após a morte com um espírito desviado do bem. Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já que de si mesmo tão miserável, ele aconselhando o espírito obsessor. Deixa o nosso irmão, liberta ele está doente. E você, e o espírito fala para ele, e você, nem depois de morto, desiste de me apoquentar? Revidou o obsessor raivoso.
Sim, não desisto porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o Espírito para a luz. Mas não vejo luz alguma em você. Como você quer me dar o que não tem? A alegação chocou-me, e por pouco não fugiu ao entendimento. Contudo, a mão vigorosa de Ornelas, o que estava presente, me amparava e respondi: trabalharei sinceramente no bem, até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. O perverso interlocutor riu, desrespeitoso, e falou: por que insiste? Não adianta nada. Fora da caridade não há salvação, ele falou para o obsessor. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça, ainda ligado ao corpo terrestre? Não lhe conhece a família respeitada e sofredora? Não vê o mal que você está fazendo para essa família? Ora, Jacó, falou ele contundente, você se refere à caridade com tanta segurança? Não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero. Aí vai o íntimo, né? Você sempre foi um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontarmos o bom caminho para nós, para seguir estrada contrária. Agora quer ser um apóstolo? Marcou um gesto ridículo a fim de torturar-me e continuou. Frequentemente, isso acontece com quem está envolvido com a espiritualidade, principalmente na doutrinação. Frequentemente, ele fala, o obsessor, após deixar os aparelhos mediúnicos, através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Aqui nós somos tudo bonzinho. Nós podemos passar um verniz, mas nós temos que ser bonzinhos para nós. Transformar, reforma íntima não é só o trabalho, é a mudança de pensamento, é fazer as coisas com sentimento, ter compaixão. Médio doutrinador é sempre muito vigiado, todos somos, mas quem tem um contato direto, palestrante, todo mundo, não tenha dúvida. Os espíritos sofredores falam para ele tete a tete, né, das mazelas, das faltas dele. E eles fazem com que Jacó trabalhe isso. Tanto os amigos mais evoluídos quanto os ignorantes auxiliam Jacó com as verdades espirituais. Isso que ele ouviu foi uma ajuda para ele se conscientizar de que às vezes a gente está aqui falando, então nós temos que falar, agir e pensar da mesma maneira. Então é buscar o que? Esse equilíbrio, buscar a evolução, buscar o que a abençoada doutrina espírita traz para nós, os recursos para isso. Já, vamos ver como ele conseguiu a própria luz. Aí ele brigava muito, ele era briguento com os padres. Tem muitas histórias que ele tinha um certo... né? Fui assaltado por furioso grupo de padres desencarnados, os quais evidenciavam nas palavras e nos gestos profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente ao meu encalço, tentando infundir-me desequilíbrio e terror. Escondidos em capuzes de trevas, contei-os um a um. Eram 16 figuras de aspecto sinistro, acercando-me em violentos impropérios. Rememoravam os ataques que, por vezes, impensadamente, desfechara eu sobre os padres. Cobriam-me de insultos e ameaçaram-me sem compaixão. Relembrei a antipatia que indevidamente lhes dedicara a classe respeitável. E satisfeito, reconheci-me transformado, diferente. Aqueles punhos cerrados e erguidos contra mim não me intimidavam e nem me sugeriam reação. Achava-me tranquilo, olha a situação, ele estava em paz. Achava-me tranquilo, não obstante surpreso. Trouxe, contudo, à memória as lições evangélicas de que me achava em pleno curso. Ele estava fazendo o curso de 200 noites.
E isolando a mente da gritaria infernal, pus-me à meditação. Ele, Frederico, tem então o desejo sincero de ajudar aqueles irmãos, como se fossem os próprios filhos dele. Intentava com toda a alma ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Os padres estavam ali. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias da nossa vida. Atender-nos-ia o apelo, viria em socorro das nossas, ele clamando a Jesus que ele pudesse ser útil para aquele grupo. Ele queria efetivamente trabalhar. E com essas palavras, os espíritos sofredores começaram a se afastar do Jacob. Ele começa a perceber uma luz em torno dele. Né? Graças a Deus, tem uma luz me ajudando. Agradeço por estarem me ajudando aqui, ele falou. Aí aparece Bittencourt Sampaio e fala assim: Jacó, depois de algumas palavras de encorajamento e saudação, não te admires da claridade que te rodeia, ela pertence a ti mesmo. Nasce das tuas energias internas, orientadas para a bondade suprema. Jacó pede então autorização para Bittencourt Sampaio para escrever esse livro para nós, especialmente para os espíritas, como ele sempre desejou. E ele fala, Bittencourt Sampaio, sim, Jacó, será autorizado a fazê-lo. Entretanto, contém os impulsos que te sugerem a iniciativa. Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Não tentes impor convicções a espírito algum, ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Conta o teu caso tranquilamente aos que te puderem ouvir longe da curiosidade enfermiça, que nunca se anima ao trabalho sério, sem esquecer a função do tempo na sementeira da fé. Transmite, pois, as tuas notícias, prudentemente, sem a presunção de seres aproveitados e aceito no imediatismo da luta humana, e acalma-te sem demora, convencido de que toda criatura, todos nós, tanto quanto aconteceu conosco, deixará um dia o patrimônio da carne, com tudo que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora. Ajuda a planta a desenvolver-se e florir, mas não lhe violente o germe, a fim de que o fruto apareça no momento preciso. Fora da caridade não há salvação. Esse é o lema da doutrina espírita. Esse é o depoimento de um espírita que ele trabalhou, mas ele foi desenvolver o íntimo dele na espiritualidade. Mas como ele foi recebido assim? Veja tudo que ele fez. Ele foi um grande trabalhador. Ele só não tinha ainda desenvolvido essa luz. Se o que ele tivesse feito, como o que nós fazemos, ao invés de fazer como uma obrigação, como um compromisso, nós colocarmos amor, sentimento no que estamos fazendo, essa é a luz que vai nos iluminar. Hamed, contigo mesmo, para a gente encerrar. Teu primordial compromisso é contigo mesmo. A tua tarefa mais importante na Terra, para a qual és o único preparado, é desenvolver tua individualidade no transcorrer de tua longa jornada evolutiva. Objetivo primordial da reencarnação no planeta, reforma íntima. Que Deus nos abençoe e que a gente possa trazer um pouco dessa luz agora para nos iluminar quando estivermos retornando para a nossa verdadeira morada. Muito obrigado.